Oi, pessoal, tudo bem? Na aula de hoje, nós encerraremos o bloco 6 com a atividade 3.3. Na última aula, nós falamos um pouquinho sobre os conflitos e tensões históricas no Brasil, e para encerrar o bloco 6, nós iremos falar um pouquinho mais sobre os ciclos econômicos no Brasil. Nessa atividade, nós iremos contar com 3 textos de apoio: o texto 8, o texto 9, o texto 10 e o texto 11. Cada texto traz para a gente características dos ciclos econômicos no Brasil. E nessa atividade nós daremos predominância para o café no estado de São Paulo. Eu já tinha pedido para vocês realizarem a leitura desses 4 textos para que a gente pudesse, na aula de hoje, começar a partir das questões, tá bom? Então vamos lá. Então, eu irei fazer a leitura das atividades e a gente vai voltando nesses textos para falar um pouquinho sobre eles, tá bom? A perguntinha A fala assim: o enfraquecimento das lavouras tradicionais de cana-de-açúcar, algodão e tabaco na região Nordeste estimulou a expansão da cafeicultura na região Sudeste, como a gente já comentou nas aulas anteriores. Então, explique como se deu essa expansão e quais regiões do estado de São Paulo participaram desse ciclo. No texto 10, ele traz para a gente um pouquinho sobre a economia paulista. Então, por volta da década de 1870, a economia paulista experimentava um desenvolvimento com proporções nunca antes vistas. O café, em sua expansão para o oeste, transpôs Campinas e alcançou Ribeirão Preto e Jaú. Então, voltando, a expansão da cafeicultura na região sudeste, no estado de São Paulo, ela se deu na região de Campinas, ultrapassando Campinas, Ribeirão Preto e Jaú. A questão B pede para vocês identificarem os fatores físico-naturais que contribuíram para o desenvolvimento da cultura do café no estado de São Paulo. Nós falamos nas últimas aulas, os fatores que chamaram a atenção para essa região foi em especial os fatores climáticos e a fertilidade do solo. Então, além da gente ter um clima favorável, nós tínhamos um solo muito fértil para a plantação. Além disso, nós tínhamos uma disponibilidade de terras livres para o cultivo desse café. Agora a questão C. Aponte quais grupos sociais podem ser relacionados com o ciclo do café e comente os tipos de relações estabelecidas nas diferentes fases desse ciclo. Então, quais eram os grupos sociais que nós tínhamos? Nós tínhamos os fazendeiros, que eram donos das grandes produções de café. Nós tínhamos os africanos escravizados, que na época do café ainda era feita por mão de obra escrava. E essa escravidão, ela só foi abolida em 1888. Lembra que na última aula a gente falou um pouquinho sobre o Zumbi dos Palmares? Então, a escravidão no Brasil, ela seguiu até 1888. Então, até a gente chegar à Lei Áurea, nós passamos por um longo processo. Então, nós tivemos a Lei do Ventre Livre, ou a Lei Rio Branco, que ela é considerada a primeira lei abolicionista do Brasil. Então, essa lei, ela concedia liberdade aos filhos de escravos nascidos a partir daquela época, então a partir de setembro de 1871. Depois, nós tivemos a Lei Sexagenários, que ela foi aprovada em 1880. Então, ela previa a liberdade das pessoas escravizadas que tivessem mais de 70 anos e também ela estabelecia normas para essa libertação. E por último, nós tivemos, em 13 de maio de 1888, a Lei Áurea, que resultou na libertação de 700 mil escravos. E atrás dessa lei, assinada pela Princesa Isabel, nós tivemos muitos acontecimentos. Vocês irão se aprofundar nessa lei mais na disciplina de História, tá bom? Então, na perguntinha C, nós podemos citar os fazendeiros como os donos das propriedades de cultivo de café, africanos escravizados, tá bom? Letra D. Quais evidências apresentadas nos textos estão relacionadas com a crise do café?
Durante muito tempo, a produção de café, ela foi altamente lucrativa. Então, ela gerava muito lucro para os fazendeiros, para os comerciantes. Só que eles não contavam com duas grandes crises mundiais que nós tivemos. Agora nós já estamos falando do século XX, de 1920 e 1929. Em 1920, tivemos grandes safras de café. E nessa mesma época, em 1929, nós tivemos a maior crise financeira da história dos Estados Unidos, que era o maior comprador do café brasileiro. Então essa crise ela afetou o mundo como um todo. Com isso, o Brasil ele não conseguiu vender o café que ele tinha produzido. Então nós tivemos uma superprodução de café que ocasionou a queda do preço do produto. Então nós tinha muito café, ninguém queria comprar, então ele acabou ficando muito barato, além dos estoques de produtos que ficaram acumulados. Então vocês precisam procurar nos textos evidências, fatos que comprovem essa crise no ciclo do café. E o mesmo acontece na questão E, que fala sobre o texto 9. Então, no texto 9, ele também fala sobre essa fase da crise do café. Então, no finalzinho do texto, fala assim: o cafezal estava um brinco, sem um pezinho de capim. Aconselharam-lhe o plantio de cereais, o feijão andava caro, o milho dava bom lucro. Nada. O homem colerizava-se e rugia: não, só café, só café. Há de subir muito. Sempre foi assim, só café, só café. Então, apesar das pessoas aconselharem o dono dessa plantação a plantar outras coisas que estavam dando mais lucro, ele insistia em continuar plantando o café, apesar desse declínio cafeeiro. Na letra F, pede para vocês explicarem o papel da ferrovia no desenvolvimento do ciclo do café, em especial no estado de São Paulo. Então, no texto 10, a gente tem um pouquinho falando sobre isso. Eu grifei para vocês aonde a gente tem esse papel tratado no texto. Então, fala assim: o desenvolvimento da economia cafeeira não teria sido possível sem as estradas de ferro. As antigas tropas de mulas não podiam escoar uma grande produção espalhada por milhares de quilômetros. Então, foi necessário, para a expansão da cafeicultura, as ferrovias, para fazer esse transporte de mercadoria. Então, continuando o texto. Se a expansão cafeicultura foi a mola propulsora para a criação das ferrovias paulistas, o desenvolvimento das estradas de ferro contribuiu para a expansão da economia cafeeira, do capital cafeeiro e, consequentemente, da formação da burguesia cafeeira. E ainda continuando esse assunto, na questão G, fala sobre o tripé café, ferrovias e o crescimento populacional. Esses três pilares que nós comentamos, o café, as ferrovias e o crescimento populacional, eles estão interligados. Então, o desenvolvimento da economia da cafeeira, ele não seria possível sem as estradas de ferro. Essas estradas de ferro, elas são as ferrovias. Muitos imigrantes vieram para essa região. A imigração, ela passou a apresentar resultados significativos. Então, ao mesmo tempo, nós tínhamos um aumento da produção cafeeira, e o crescimento das ferrovias, o crescimento populacional acompanhava também essa expansão. Então, a necessidade maior de mão de obra fez com que os cafeicultores eles exercessem uma política de incentivo à imigração. Então, os imigrantes eles começaram a ser uma parcela importante da mão de obra das fazendas de café. Então, o povoamento ele tendia a acompanhar as ferrovias e a produção cafeeira. Pessoal, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, que tenham entendido. Aqui embaixo na descrição do vídeo eu vou deixar o link com o fórum de dúvidas e eu estou disponível também lá pelo WhatsApp, tanto no grupo quanto no meu privado, tá bom? Então um beijo e até semana que vem. Tchau!